Para quem não me conhece, meu nome é Roberta Mello, sou professora de filosofia e de sociologia, e hoje a gente vai falar sobre um dos grandes nomes do pensamento sociológico, Karl Marx, né? O Marx ele está ali no mesmo século do próprio surgimento da sociologia, e ele vai trazer uma série de análises extremamente, análises muito relevantes para as questões relativas ao trabalho, as condições de trabalho, a vida em sociedade, na cidade, para ser mais específico, é saída de um grupo extenso de pessoas na Inglaterra indo ali para as cidades para compor esse trabalho nas fábricas, é um elemento crucial para o pensamento do Marx. E ele vai fazer uma série de análises, então, que vão apresentar para a gente aí o socialismo científico como uma forma de reorganização mesmo da nossa sociedade. Tá? Então, para quem não conhece, para quem nunca viu, esse aí é o Marx. Acho difícil, né, não ter visto nenhuma foto dele, ele é bem famosinho, talvez seja um dos mais famosos, apesar da formação em filosofia, direito também, mas o Marx ele vai ser mais destacado aí pelo seu viés sociológico, né? Ele tem algumas obras, quer dizer, escreveu muita coisa, né? Eu destaquei aqui algumas obras só, Manuscritos Econômicos Filosóficos, que é uma obra póstuma, é bem interessante para a gente entender a questão do trabalhador, a questão da organização do trabalho, algumas questões econômicas que são levantadas nessa obra, as teses sobre Feuerbach, né? É nessa obra que ele vai falar sobre a questão os filósofos já haviam pensado muito sobre o mundo, que é importante transformá-lo. Então ele vai trazer essa perspectiva de movimentação, de transformação da realidade para além do simples pensamento. O Marx tem uma questão aí com relação a isso. A ideologia alemã, que é uma outra obra também de extrema relevância. Exatamente aí ele vai apontar umas críticas que ele vai ter com relação a essa galera que acha que a realidade não parte da matéria, mas sim do pensamento. Então ele vai fazer umas análises sobre isso. Manifesto Comunista, né, feito também em meio a revoluções urbanas e vai trazer aí uma série de considerações sobre reformas sociais. Mas tem também o Capital, tem Miséria da Filosofia, tem muita coisa do Marx aí que a gente pode analisar. Vamos começar aí falando sobre a concepção de trabalho, né? Para não fugir da proposta marxista, né? A grande questão que vai mover o pensamento dele, porque para o Marx, trabalho, gente, não é simplesmente aquilo que se fazia lá nas fábricas. A grande crítica do Marx está exatamente atrelada ao fato de que, para ele, o trabalho é exatamente a junção entre pensamento e ação, quando você está, então, executando alguma coisa, mas que nessa execução, né, nesse fazer, você também está pensando sobre aquilo que você está fazendo. Então, quando você está escrevendo, por exemplo, você está numa ação, mas está ali também concentrado, atento ao que você está fazendo. E o Marx, quando ele olha para o trabalho nas fábricas, ele percebe que aquele trabalho ali, no modelo que a gente vai chamar, né, depois de Fordismo, de que todo mundo está trabalhando, cada um está ocupando uma tarefa, mas que tamanho é mecânico esse trabalho que há uma ausência de pensamento. Então você não tem trabalho de fato, de uma maneira completa, né? Você tem trabalho que ele vai chamar de um trabalho alienado, porque você está ausente da sua capacidade de pensar. Então, o Marx ele vai entender que o homem se autoproduz à medida que transforma a natureza pelo trabalho, mas esse trabalho que eu acabei de explicar aqui, relacionando pensamento e ação. Inclusive, a partir daí que a gente vai falar sobre materialismo histórico, sobre a praxis, tá? Então, ele entende que trabalho é a interação do ser humano, do homem, com um objeto, vai gerar o trabalho, mas pressupondo aí o pensamento por trás dessa interação. O trabalho, para ele, então, é um projeto humano e, como tal, depende da consciência que antecipa a ação pelo pensamento. Então, eu preciso pensar sobre o que eu estou fazendo para chegar, então, a um resultado que ele vai chamar de trabalho, né? É aí que o Marx ele vai trazer esse conceito de praxis, que vai significar exatamente essa amplidão dessa relação de trabalho, quando a gente não só no trabalho une pensamento e ação, mas também acaba transformando a realidade. Ele vai entender a organização social
a partir dessa perspectiva da praxis, de que a gente executa alguma coisa e nessa execução, com o pensamento, a gente acaba trazendo algum elemento para a realidade, né? Constrói alguma coisa na realidade, e essa realidade ela acaba influenciando ou a gente mesmo ou outras pessoas a pensarem e depois a produzirem outros elementos para essa realidade. Percebe? É um ciclo que o Marx entende como sendo a nossa realidade, baseada nesse modelo da praxis, que mistura, né? O trabalho contendo então pensamento e ação, e esse trabalho ele vai para a realidade e essa realidade retorna para o sujeito que em forma de pensamento e depois ação que se transforma em trabalho, enfim. Bom, dentro dessa concepção de praxis, então, a gente precisa destacar dois outros conceitos: luta de classe e materialismo histórico. Vou falar um pouquinho primeiro sobre materialismo histórico, ok? Vou ler aqui com vocês e vou desenvolvendo. A concepção de organização social de Karl Marx e Friedrich Engels, porque o Engels ele é um grande parceiro do Marx, inclusive em algumas das obras que eu citei lá na frente, ele participa, tá? Se baseia nas relações de produção. Então, a grande questão é aquilo que é produzido. E se produz exatamente através do trabalho. Nesse sentido, em toda a sociedade, haverá sempre uma classe dominante que, direto ou indiretamente, controla ou influencia o Estado, e uma classe dominada, que reproduz a estrutura social ordenada pela classe dominante e assim perpetua a exploração. Essa é a grande questão também que vai permear o pensamento do Marx, essa relação entre duas classes, que a gente vai ler como dominante e dominado, burguesia e proletariado, dono dos meios de produção e dono da mão de obra, né? Que é, no caso, o trabalhador. Enfim, várias interpretações para que a gente entenda essa dupla, né, que acontece, que vive, que permeia aí a nossa realidade. Primeiro ponto. Então, para ele, a organização social se baseia basicamente em dois grandes grupos. E aí, nessa perspectiva, os valores, o modo de pensar, de agir em uma sociedade são reflexos das relações entre os homens para conseguir meios para sobreviver, ou seja, a realidade material, a situação econômica são propulsoras da sociedade em questão. Ou seja, a gente vive dentro dessa realidade, né? A gente vive em meio a essa sociedade com essas duas classes, com esses dois grupos, e a gente vai trabalhar, vai produzir uma realidade material dentro desse contexto também, considerando que há uma determinação de uns para que um determinado trabalho aconteça e uma outra classe vai absorver esse modelo, né, essa prática determinada como sendo para o trabalho, né? E o Marx ele entende que essa realidade material, ela vai gerar, obviamente, em conjunto, uma situação econômica, em que vai colocar alguns como tendo mais, outros tendo menos, né? E que, no final das contas, vai dar essa sociedade que a gente conhece, né? Com a desigualdade social, e aí a gente não precisa necessariamente dizer, Roberta, mas aí sempre teria, né? A gente sempre teve a desigualdade social, isso não é um problema desse período aí do século XIX, sim, mas a grande questão é essa exploração da mão de obra, a grande questão também está relacionada ao fato dessa grande desigualdade social, né? A expansão disso em termos de grandes disparidades de classes dentro dessas classes. Passa por aí a questão do Marx. Passa também pelas condições de trabalho, ausência de condições de trabalho, passa pelos salários miseráveis, passa pelas jornadas de trabalho, incluir, né, as condições de trabalho, passa por uma série de questões dentro desse mecanismo de produção que vai gerar a realidade que a gente tem hoje, né? Tudo isso está sendo criticado por ele. Bom, então, concluindo aí essa primeira parte sobre o que é materialismo histórico, a gente precisa entender que as respostas para os fenômenos sociais estão inseridas nos meios materiais dos sujeitos. Isso quer dizer que diferentes situações materiais, ou que poderíamos chamar de situações econômicas, moldam diferentes sujeitos. Ou seja, a produção da nossa realidade, a produção
né, da realidade que a gente está inserido, ela vai, obviamente, afetar a gente economicamente, ou seja, a maneira como o trabalho que a gente tem acesso, né, a maneira como a gente vai conduzir a nossa realidade, o quanto de dinheiro a gente tem, o quanto a gente não tem, ou seja, a questão econômica para ele vai falar ou vai dizer como a gente é. Olha só o que o Marx está dizendo. Se você é uma pessoa que tem muito dinheiro e você frequentou as melhores escolas e você frequentou os melhores cursos, os clubes e viajou para muitos países, a gente vai conseguir saber muito do que você é, de quem você é, do que você carrega, e esse quem você é está diretamente associado a quanto dinheiro você tinha, que pessoas você conhece, que grupos sociais você se envolve. Então, para o Marx, a questão da grana, ela vai dizer muito sobre quem é você dentro da nossa sociedade. Você vai ser definido pela grana. E por quê? Porque a grana está sendo o mecanismo de produção de realidade, tá? Então, a nossa história, no final das contas, para a gente entender essa relação com o próprio conceito de materialismo histórico, o que a gente pode entender grosseiramente? Que a história da humanidade está ligada com a produção material. E, portanto, a gente vai ser no mundo aquilo que somos capazes de captar, de aprender ou de nos relacionarmos materialmente. E isso, obviamente, está diretamente relacionado a quanto dinheiro a gente tem. Se eu nunca viajei para a Grécia, se eu nunca experimentei escargot, se eu não faço ideia, né, de uma série de coisas, isso está diretamente relacionado a quanto dinheiro eu tenho acesso. E aí uma chargezinha da Mafalda, né, pra gente dar uma descontraída, ela tá vendo os caras falando, né, mudar o mundo, coisas de juventude. Quando eu era adolescente também tinha essas ideias, e veja agora, né, os caras entram no carro levando sua vida, e a Mafalda olha e fica meio impactada com essa fala e vai comentar com os amigos, né, olha aqui, pessoal, se a gente não se esforçar para mudar o mundo, depois é o mundo que vai mudar a gente. Olha só, super marxista, Mafalda, nesse momento, dizendo pra gente que a gente vai ser movido pelo mundo, a gente vai ser tocado pelo mundo, porque cada vez mais a gente vai se misturar com o mundo, no final das contas é isso. E aí pode ser que as nossas demandas mudem, que a gente vá olhar para questões muito mais materiais, econômicas, e que isso vai dizer muito mais sobre nós do que outros valores, né? Mais ou menos isso. Essa diferença das classes lá de trás que eu tinha comentado, só para vocês não se perderem, vamos voltar aqui, ó. Isso quer dizer que diferentes situações materiais, o que poderíamos chamar de situações econômicas, moldam diferentes sujeitos. Essa diferença seria, para Marx, vetor de conflitos entre grupos de indivíduos submetidos a realidades materiais. Está aí a luta de classes, né, aparecendo. Ela nada mais é do que o confronto dessas classes antagônicas. Então, a questão é, o que a luta de classes representa? Exatamente um impacto, um embate entre duas classes. E aí a gente pode de novo repetir, dominante, dominador, dominado e dominante, burguesia e proletariado, né? Enfim, por aí. Outra charge da Mafalda maravilhosa, e aí ela tá conversando com o irmão, né? Ele diz, papá, e ela diz, o papai trabalhando, Guilherme. Por quê? Porque gente grande precisa trabalhar. Por quê? Porque senão não dá para comprar comida, nem roupa, nem nada. Por quê? Porque o mundo está organizado assim. Essa é a nossa organização social, né? Por quê? Aí ela fala, 1 ano e meio e já é candidata às bombas de gás lacrimogêneo, falando, né, mostrando aí que a galera que tenta olhar criticamente para esse modelo de organização muitas vezes não são respeitados ou considerados nas suas falas e acabam tendo que enfrentar o impacto de um Estado que defende aí essa estrutura também, né? E aí entra um conceito importante para a gente entender uma das críticas que o Marx vai fazer dentro dessa concepção
de classes, né, de luta de classes, a questão da mais-valia. E aí eu trouxe para vocês um exemplo, que eu acho que é a melhor forma da gente entender isso. Eu vou ler junto com vocês aí o exemplo que eu estou dando para a gente entender o que significa mais-valia. Vamos lá. Suponhamos que um operário seja contratado para trabalhar 10 horas por dia numa fábrica de motocicletas. O patrão lhe paga R$ 25 por dia, ou seja, R$ 2,50 por hora. Tá? Dentro desse exemplo aí, ficaria assim, 10 horas de trabalho, né? 2,50 por hora. O operário produz 2 motos por mês e o patrão vende cada moto por 3.880. Depois, se vocês quiserem fazer essas contas com calma, é só voltar o vídeo pausando, tá? Deste valor, ele desconta os gastos com os meios de produção, a luz, né, matéria-prima, desgastes da máquina, enfim. Vamos supor que esses gastos somem 2.910. Logo, sobram de lucro para o patrão R$ 970 por moto vendida, tá? Então, se o operário produz 2 motos por mês, ele produz, na verdade, R$ 1.940 por mês. 2 vezes 970. Ok? Esse aí seria o valor do lucro. Então, o operário produzindo 2 motos, em termos de lucro, é isso que restaria, isso que sobraria para o patrão. Se num mês ele trabalha 300 horas e produzirá R$ 6,4 por hora, portanto, em 10 horas de trabalho, ele produz R$ 64,6 e ganha, ainda assim, R$ 25 ao dia. Bom, a mais-valia é exatamente o valor que o operário cria além do valor de sua força de trabalho. Se sua força de trabalho vale R$ 25 e ele cria 64,6, a mais-valia é o valor dado ao patrão, que é de R$ 39,6 no total. Ok? Esse valor, então, da mais-valia equivale àquilo que não está inserido, aquilo que o trabalhador, melhor dizendo, né, trabalhou, mas ele não recebeu. Isso vai para o patrão. Aí alguém poderia me dizer, Roberta, mas não é justo, né, a gente dizer que simplesmente mas o patrão está ali para administrar, ele está ali, ele é dono da máquina. Sim, 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 sim. A questão não é tão simples também da gente discutir. Vamos olhar aqui essa charge para no final a gente comentar sobre isso. O carinha fala para o dono da fábrica, né? O que disse este homem? Aí ele fala que ele trabalhasse mais depressa. E o carinha fala, mas quanto lhe paga? E o patrão diz, R$ 20 por dia. Aonde vai buscar o dinheiro para lhe pagar? E ele diz, vendo a mercadoria. E quem faz a mercadoria? O patrão diz, ele. E quanta mercadoria faz ele por dia? Num valor de R$ 240. Então, o empregado faz R$ 240, mas ele ganha só 20 no dia. Então, não é que lhe pague, mas é ele que lhe paga R$ 220 por dia para que ele diga que trabalhe mais depressa. Aí o dono da empresa, né, fica meio... Mas eu sou proprietário das máquinas, né? E o carinha fala, e como conseguiu essas máquinas? Vendi a mercadoria e comprei as máquinas. E quem faz a mercadoria? Aí o patrão fala, né, cuidado, eles podem ouvir. Então a questão aqui, gente, está relacionada ao fato não simplesmente da administração, mas da quantidade de mais-valia que está sendo colocado em questão. O Marx, ele propõe, né, a crítica dele está diretamente relacionada a isso, ele propõe aí melhores condições, melhores salários, até divisão nos lucros, né? Inclusive, muitas empresas hoje têm essa questão, tem pagamento do salário e anualmente faz uma divisão de lucros ali, que colocaria, então, o empregado numa condição de mais próximo ao que está sendo produzido, um reconhecimento mais próximo da própria produção dele. Ele se identifica com isso, porque isso também é uma crítica que o Marx vai fazer. Quanto mais o trabalhador ele está inserido num contexto em que ele
pouco sabe do que ele está fazendo, em que ele faz só uma parte do trabalho, né? Aperta só uma porca, ou bate só com prego, que seja, só para ficar mais simples aqui. E ao mesmo tempo, ele tem um salário muito miserável. Primeiro, ele não vai nem alcançar o consumo daquele produto que ele produz, e ao mesmo tempo ele vai ter também uma ausência de reconhecimento do próprio trabalho, ele não se reconhece no próprio trabalho que ele realiza. A questão aqui dessa charge, ela não está simplesmente dizendo a gente vai desqualificar, Roberto, o fato dele ter alcançado, comprado as máquinas em algum momento com o seu próprio dinheiro, que seja. Não, isso é válido, isso é interessante. A questão aqui é a exploração dessa mão de obra, a exploração da mão de obra, não esqueçam essa palavra, né? O problema da mais-valia é a origem, né? E não a quantidade de renda que distingue as classes. O Marx acreditava que os operários acabariam por se tornar conscientes, em algum momento, de que pertencem a uma mesma classe explorada, daí a chamada consciência de classe. Sua consciência de classe encorajaria o crescimento de sindicatos e partidos políticos, de trabalhadores, e essas organizações tentariam, por fim, criar um sistema comunista em que não haveria riqueza privada. O Marx ele propõe, então, um sistema que ele não propõe, vamos impor um comunismo, alguma coisa nesse sentido. Ele olha, ele fala, gente, olha, desse capitalismo que a gente está vivendo aqui, o ideal é a gente passar por um processo de transição, indo ao socialismo e depois ao comunismo. O socialismo que o Marx propõe, e essa é a grande distinção do socialismo científico que ele vai trazer com relação ao socialismo utópico, é o fato de pensar um processo para isso, né? Um processo de transição para se sair desse estado de coisas que se tinha. E nesse socialismo, a ideia é que você coloque, então, ali a chamada ditadura do proletariado, em que você não tem mais esses meios de produção simplesmente colocados na mão de um grupo específico, né, determinado. Né? O Marx ele vai ser bem enfático nisso, até se chegar ao ponto, né, do comunismo, onde a gente não tem nenhuma autoridade ali determinando essas relações, mas haveria uma consciência para a ação dos trabalhadores, né? Todo mundo trabalhando na plena consciência. Então, a completa ausência de Estado seria a proposta do Marx para o comunismo. Quais são as críticas que o Marx faz? Eu destaquei 4 aqui só para a gente não perder de vista, né? Mas tem muita coisa ainda aí para ser dita sobre o pensamento dele. As sociedades industriais não se polarizam simplesmente em 2 classes, mas surge uma classe média grande e heterogênea. Isso é críticas com relação ao pensamento do Marx, tá? Só para a gente fazer um contraponto aí para ficar claro. A gente sabe, né, que tem toda uma classe média, que as pessoas inclusive falam que a classe média pensa que ela é a burguesia, ou que ela é a classe, né, detentora dos meios de produção. Então isso é importante a gente entender, e o Marx ele faz esse recorte, mas a classe média, alguns inclusive vão dizer que a classe média também é proletariado, e ela não tem essa consciência de classe, mas é interessante a gente pensar só criticamente sobre isso, né, apontar aqui. O Marx ele argumentou que o investimento em tecnologia permitia um aumento do lucro, mas ele não previu operários ganhando salários mais altos e trabalhando menos, além de condições menos opressivas. Na verdade, ele não previu, mas a gente pode considerar que era também alguma coisa que ele apontava, que ele trazia como uma ideia relevante, né? Poxa, melhores condições de trabalho, melhores salários, isso no final das contas acabou acontecendo de certa forma para alguns profissionais, tá? E o comunismo ele não criou raízes onde a indústria estava mais desenvolvida, porque a ideia dele era nesse auge da indústria entrar no processo de transição socialismo-comunismo, mas em países semi-industrializados como a Rússia e a China. O que vimos não foi uma sociedade sem classes, mas o surgimento de novas formas de privilégio. Em alguns casos, a gente pode falar até de uma ditadura. Mas, eu falei que eu trouxe 4, né? Acho que não, foram só 3, me equivoquei. Mas a ideia aqui é só que vocês entendam que o Marx ele é um pensador, né, é um filósofo e que vai trazer para a gente uma série de críticas com relação à sociedade vigente, é de extrema relevância, é um dos maiores pensadores que a gente tem para exatamente rever a situação, a estrutura social que a gente tem e tem até hoje.
ok? Ele é fundamental para que você entenda, inclusive, o contraponto, né? Todo o processo neoliberal que a gente vive. Por que que Marx ainda tem tanta relevância? Por que que a gente precisa ainda estudar tanto o pensamento dele? Ok, pessoal? Então, a minha ideia aqui era só trazer a luz para vocês sobre alguns conceitos. Eu espero ter ajudado, ter esclarecido. E é isso. Até a próxima.